Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do quadro Ponto de Vista será a lei da atração e a lei do retorno. Bem, sabe-se que algumas normas universais nos regem, seja naquilo que fazemos ou mesmo naquilo que deixamos de fazer. Tais atitudes ou omissões refletem em nossas vidas e as consequências podem ser boas ou ruins. A gente só colhe aquilo que planta e tudo volta para nós, seja um ato de bondade ou um ato de maldade. A lei da atração está diretamente ligada à lei do retorno, porque ambas partilham do mesmo contexto. Entretanto, a lei da atração está mais ligada à mera propensão que alguém tem de atrair para si sentimentos, tal como ódio ou amor, ou mesmo de ser a responsável por determinados acontecimentos. Já a lei do retorno significa recebermos em troca tudo aquilo que partilhamos com as pessoas ao nosso redor. Por vezes, recebemos na mesma quantia, ou, em outras, recebemos em exagero. Mas o fato é que a lei do retorno não falha, pode demorar o tempo que for. Contudo, é válido ressaltar que não é porque uma pessoa é boa que somente coisas boas acontecerão com ela. Vivemos em um mundo rodeado de pessoas de índole boa ou de índole ruim, mas é fato que aqueles que semeiam vento colherão tempestades. Dito isto, parece que hoje as pessoas esqueceram-se da existência dessas leis. Esqueceram que para toda ação há uma reação e vice-versa. Tomados pela coragem que uma rede social proporciona, comemoram ou desejam a morte de seus semelhantes. Valem-se de hashtags como Força Covid para desejarem do fundo da alma a morte de outrem. E se essa morte porventura chega, comemoram com alegria e entusiasmo. Tudo isso porque a pessoa não partilhava de suas convicções políticas. Vemos o quão são perigosas as ideologias. Exemplos são que não faltam, mas quem não busca o conhecimento ou ignora, jamais conhecerá o seu passado. O fascismo, o nazismo e o comunismo são os maiores exemplos de que regimes ditatoriais e políticas econômicas doutrinárias e autoritárias não funcionam. São apenas fanatismo político e idolatria ao líder da nação, que se esbalda na riqueza enquanto o povo sofre ou, por vezes, é exterminado silenciosamente. Parece que essas mesmas pessoas que desejam fervorosamente a morte de seus inimigos políticos pensam que não podem ser atingidas pela doença. Esquecem-se que o vírus não tem partido político ou opinião. Aí, quando alguém da sua família ficar doente, você vai subir a hashtag Força Covid? Você realmente acredita que o ódio pode ser destilado desde que seja para a pessoa que você não tem empatia? É ódio do bem que se chama, né? Vamos ser mais humanos. Se você deseja o mal ao seu próximo, sem saber, você já atraiu para si o mal. E é difícil se livrar dessa teia pegajosa. O ódio cresce cada vez mais, se irradia, alimentado por doutrinas e ideologias. É aí que chegamos ao ponto de um grande jornal publicar uma reportagem com a seguinte manchete: por que torço para que o presidente morra? Pois é, uma grande empresa de mídia e de notícias permite que um artigo desses seja publicado. Depois, é fácil dizer que a opinião do jornalista não reflete a do jornal. Que tempos são esses em que vivemos? Eu jamais imaginaria ver um jornal publicar uma manchete dessas. Poderia ser quem quer que fosse, seja presidente ou não, seja ex-presidente ou qualquer outro político. Isso jamais poderia e nem deveria acontecer. Falta humanidade, empatia, amor e moral. Hoje, todos os valores se inverteram e as pessoas seguem piamente uma ideia. Essa opinião se torna uma doutrina, um estilo de vida. Quando se dão conta, estão impregnados com ódio sem razão. Odeiam sem motivo, odeiam sem saber porque odeiam. É uma ira sem sentido. Eles apenas odeiam e querem ter o direito de expressar esse ódio. Doa a quem doer. Se um lunático ler uma notícia dessas e colocar em prática tal ato, o jornal será corresponsável pela morte? Ou o redator se valerá da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa para se livrar dessas acusações? Não é porque é o presidente, é porque todos os limites do aceitável já foram ultrapassados e ninguém nota. Parece que todos seguem a boiada e bola para frente. Guiados pelo politicamente correto e por supostas liberdades, eles acham que tudo podem.
Mas lembrem-se, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Sempre há uma responsabilização. Nada fica impune, pois, como eu disse, existe a lei da atração e a lei do retorno. O mais interessante nisso tudo é que se tal ato fosse destinado a qualquer outra pessoa, a situação seria completamente outra. Estaria na imprensa, em todos os jornais. Mas como tal notícia vem recheada de ideologia e partidarismo, tudo vale. Vivemos na era da política institucionalizada. Isso mesmo, hoje tudo é decidido por política. Mesmo para alugar um carro ou um apartamento, leva-se em conta a opinião política. Será que isso será usado também nas entrevistas de emprego? Se você tiver empatia com o partido A ou com o partido B, já era. A opinião política servirá para avaliar o seu caráter e o seu valor social. Isso te lembra alguma coisa? Toda ditadura de opinião começa desse jeito. Depois se torna uma ditadura institucionalizada. E é justamente isso que querem. Isso começou de maneira disfarçada na China. E hoje tudo lá é controlado. O governo daquele país é onisciente, onipotente e onipresente. Você duvida? Ele é onisciente porque tudo passa pelo seu crivo antes de ser publicado. Ou seja, ele controla tudo que vira notícia. Isto é, a sua verdade é que deve ser repassada. E o povo acredita. Sendo assim, para quem vive lá, ele sabe de tudo. É onipotente porque ele tem o poder de mando e ninguém pode questionar. É onipresente porque através da censura e de câmeras espalhadas por todo o país, ele controla a vida de todos. Ao final, ele é o Deus da nação. Antes que me perguntem, devo dizer que eu sou apolítico, ou seja, eu tenho aversão à política. Não sou de esquerda e nem de direita. E também não sou aquilo que chamam de isentão. Eu apenas não acredito na política como forma de reger um país. Só isso. Contudo, eu também não concordo com ataques diretos a uma pessoa pública ou privada, seja ela qual for. Ainda mais quando chega ao ponto de desejarem ou tornarem plausível sua morte. E que tal aspiração seja algo banal e necessário. Ou mesmo que usem as redes sociais para fazer isso, usando seu perfil para destilar o ódio. E é isso que muitos vêm tentando incutir na mente das pessoas. Isso é quase uma incitação ao crime, uma apologia. Como se com a morte de alguém o país fosse liberto do caos instalado. É como se tudo fosse por um bem maior. É aquela velha história de escolher um culpado e depois condená-lo. Alguém tem que ser o culpado de tudo, não é? A culpa só não é da turma do ele não, do ódio do bem ou daquele que gritou, eu avisei. Veja bem, eu não estou defendendo ninguém. Eu só acho que crucificar alguém e desejar a morte dessa pessoa nas redes sociais mostra a que ponto nós chegamos. Nós estamos demonstrando o nosso lado selvagem. Nós nos afastamos do ideal de humanidade, do que seria um ser humano. Vocês percebem realmente o que está acontecendo? Isso parece uma loucura total. Parece uma história saída de um seriado da Roma Antiga, no qual tudo era válido pela política. Mas estamos vendo e vivenciando isso hoje, no nosso tempo, e muita gente está achando normal. Inclusive compartilha essas postagens e comentam concordando com esse absurdo. Mas o pior vem agora. Na Roma Antiga, os políticos agiam sorrateiramente para derrubar os seus desafetos, seus inimigos. Mas por aqui temos fã-clube e político de estimação. Precisamos ou não ser estudados pela NASA? Pois é, tudo o que desejamos, fazemos ou omitimos será cobrado de nós. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Se você é um influenciador ou um formador de opinião e convence as pessoas a odiarem as outras, você pagará um preço muito maior, pois a partir das suas ideias que muitos foram influenciados. É preciso tomar cuidado. Será que vale a pena ganhar a terra e perder o céu? Não digo isso unicamente em aspectos espirituais, porque para muitos o troco acontece mesmo em vida, ainda que você não acredite nisso. É a lei do retorno. E é por essa lei universal que as pessoas acabam pagando pelos seus atos, seja em vida ou mesmo depois dela, dependendo de como agiram. Por vezes, a contraprestação pode não vir diretamente, mas de forma indireta. Por vezes, ela demora, mas o fato é que ela nunca falha, ou seja, ela sempre acontece. Sejamos pessoas que de fato buscam o bem, e não aquelas
que por detrás de uma tela espalham o mal. Tudo que fazemos fica registrado. Não é porque ninguém está vendo que aquilo que você faz é certo. Por mais que você apague depois um post, um comentário ou uma mensagem, ela já ficou registrada no livro da vida. E isso será cobrado depois. E é justamente nesse momento que a lei da atração e a lei do retorno irão agir. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.